na sétima aula, hoje na sétima aula da monarquia, a unidade de Saul, Davi e Salomão. Nós vamos falar sobre a sétima aula da história de Israel. E hoje, em particular, nós vamos falar sobre o período da monarquia, o final, o momento da, do, da teocracia e o início, então, da monarquia, que começa, então, com os três primeiros reinos, que foi Saul, Davi e Salomão, certo? E vamos tentar entender um pouquinho sobre esta parte hoje. Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Tá? Muito bem. Como eu disse a vocês, antes que a monarquia ela fosse estabelecida como um sistema de governo, o povo de Israel ele estava vivendo sob um modelo de tribalismo, que era o modelo da teocracia, sendo através de tribos e sendo julgado através de juízes. Então, a tribo era uma organização social, ou seja, ela era composta de famílias agrupadas, eram clãs, né? E em associações protetoras, a fim de poder ajudar um ao outro e também poder ajudar na organização do governo. Tá? E quando então se termina a teocracia, tá? Vai se iniciar então um momento da monarquia. Tá? A monarquia ela vai começar lá justamente em 1 Samuel, capítulo logo depois do início vem Samuel, tal. Aí nós vamos ver lá no capítulo 8 de 1 Samuel começa lá a, a monarquia, tá? A monarquia ela era constituída de, de um governo, né, de uma só pessoa, ou seja, um governo de um rei, tá? Ele possuía toda a autoridade em suas mãos, ele quem faz as leis, quem deve observar e ao mesmo tempo ele é um juiz que decide todas as sentenças, tá? Nós vamos ver que dentro da monarquia ela, né, era hereditária, tá? Embora a sucessão não fosse necessariamente apenas uma linha de primogenitura, né? Quando a coroa era colocada na cabeça do rei, ele formava um pacto com o seu súdito, no sentido de querer governar. Vamos abrir nossa Bíblia para ver essa questão. 2 Samuel, capítulo 5, e lá no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi, em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. Eles ungiram Davi rei de Israel. Então, todas as vezes que um rei ia governar, assumia a coroa, ele então reunia seus súditos e fazia uma aliança entre eles, tá? Para poder começar a governar. E depois que feita essa aliança, né, comprometendo a prestar obediência e firmarem uma aliança, então se dava-se um beijo, tá? Para confirmar isso aí. Nós vamos ver também um exemplo. 1 Samuel capítulo 10 fala justamente sobre essa questão. Versículo 1. O texto diz assim: 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. O texto nos afirma o seguinte: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Bem, então isso era uma forma de confirmar uma, é, uma monarquia. Aí, vamos entender então sobre o primeiro rei. Nós vamos falar sobre Saul, tá?
Tá dando para ouvir bem aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Com você, pastor. O áudio está muito bom. Então, maravilha, então. Vamos lá. Vamos falar sobre Saul. Quem era Saul? O nome Saul, ele significa pedido, tá? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Esse detalhe está registrado em 1 Samuel, capítulo 9 ao capítulo 31, você vai encontrar isso, tá? Saul era um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico impotente, ou seja, era uma pessoa alta, formoso entre os israelitas. E nós vamos ver que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tá? A Bíblia diz também que Saul, antes de ser consagrado a rei, ele estava procurando algumas jumentas do seu pai, e que havia se desgarrado, e encontrou então com o profeta Samuel. O profeta profetizou a Saul que ele seria o rei ungido, né, lá na terra de Zuf, e depois ele confirmou publicamente ao povo de Israel, lá em Mispa. Está registrado esse fato em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 10. Nós vamos ver também que Saul foi pai de 6 filhos homens. Teve Jonathan, Isvi, Malquisuã, Isbosete, Armone e Mefibosete. Além de filhas, né? A mais velha ela chamava de Merabe e a segunda e a mais nova Mical. Né? Nós vamos ver esse registro em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49 a 51. Vamos abrir nossa Bíblia. 1 Samuel, capítulo 14, 14, versículo 49 a 51. Diz assim o texto sagrado. Os filhos de Saul foram Jonathan, Isvi, Malquisuã. O nome da sua filha mais velha era Merabe e da mais nova Mical. A sua mulher chamava Ainoá e era filha de Imaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Tá? Então a história aqui nos fala aqui um pouco sobre os filhos de Israel, de Saul. Então Saul teve 6 filhas, 6 filhos homens e teve filhas mulheres, tá? O rei Saul também nós vamos ver dentro da história que ele mostrou toda a sua habilidade como líder e um grande guerreiro. Nós vamos ver que quando o rei Amon lá em Nas sitiou Gileade, Saul ele liderou um grande exército e, e destruiu todos os amonitas. E depois, através desse fato, né, e que está registrado em 1 Samuel capítulo 11, é que acabou celebrando o reinado de Saul. Saul, como rei de Israel, lutou contra os seguintes inimigos: contra os moabitas, amonitas, edomitas, o rei de Zoba, os filisteus. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47. Saul começou a reinar quando ele tinha 30 anos de idade. E ele reinou sobre Israel 42 anos. Esse fato também está registrado em 1 Samuel, capítulo 13, em versículo 1. Vamos ler o texto. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Então, a palavra de Deus nos mostra esse fato. Tá? Um outro detalhe sobre Saul. Saul morreu no monte de Giboá,
juntamente com seus 3 filhos. Isso está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 31. Tá? E vamos falar também sobre os erros e fracassos de Saul. Nós deparamos muitas vezes em várias mensagens as pessoas falar de algumas falhas de Saul. Então vamos aqui apresentar para os irmãos, vamos estar cientes, sobre os registros que falam dos erros e do fracasso de Saul, que levou o Senhor a abandoná-lo. Em 1 Samuel, capítulo 13, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 8 ao 14, o texto sagrado diz assim: E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Os soldados de Saul começaram a se dissipar, e ele ordenou: tragam no holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou Samuel: o que que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Mispa, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gigal. Eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. E disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus, que lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procura um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus que o primeiro erro que Saul cometeu, que levou a ele, o Senhor, a desprezá-lo, foi oferecer sacrifício. Ou seja, nós vamos ver que no segundo ano do reinado de Saul, ele cometeu o seu primeiro erro, alvorar como sacerdote sobre Israel. Ou seja, ele foi tentar fazer um ofício que não lhe pertencia. Era o ofício de Samuel. E por esse motivo, o Senhor o levou a desprezar. Um outro segundo motivo, capítulo 15, versículo 3, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora vão agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelo e jumento. Versículo 14 e 15. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Versículo 15. E respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Então, o segundo erro que Saul cometeu foi desobedecer a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor havia dado uma ordem: olha, vocês vão entrar na terra dos amalequitas e vão matar todos, não vão sobrar nada. O que ele fez? Ele poupou os animais, poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas, tá? E deixou de dar crédito à palavra do Senhor e dando crédito ao seu ego. Então foi o segundo erro dele. O terceiro erro que Saul cometeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. O texto sagrado diz assim: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal.
Ou seja, o terceiro erro que Saul cometeu foi a arrogância e a idolatria. Ou seja, Saul levanta um monumento em sua própria homenagem. Ele começa ali a se exaltar, começa a exaltar a soberba, a arrogância e começa agora a se auto-idolatrar, certo? Aí nós vamos ver no versículo 23, que o texto fala que por causa disso, então, o Senhor rejeita Saul, versículo 23. O texto diz assim, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você o rejeitou, a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ou seja, a palavra de Deus é bem clara. Assim como o Senhor, Saul deixou de ouvir os mandamentos e a ordem do Senhor. Por esse motivo, o Senhor também o rejeitou. Tá? Nós vamos ver ainda no mesmo ali no capítulo 16, versículo 13, que por causa disso, por causa do Senhor ter rejeitado ele, aí o texto fala assim no versículo 13, e Samuel apanha um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Aí o versículo 14 diz assim, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então nós vamos ver então que por causa da arrogância, por causa da soberba e da idolatria, o Senhor o rejeitou, o Espírito de Deus se retirou-se da vida dele, e quando o Espírito Santo sai da vida do homem, não é mais a mesma coisa. Não é? Nós vamos ver também um quarto situação, um quarto erro. 1 Samuel capítulo 18. Tá tudo ok aí? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tudo ok, pastor? Bem Tudo bem, pastor. Tá tudo ok então, né? Oi? Vamos lá. Ok, pastor. Oi? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 18, versículo 8 ao 10. Diz assim, e Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O mais lhe falta senão o reino. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, escravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. E então nós vamos ver o quarto erro foi que se apoderou-se depois que o Espírito Santo se retirou da vida de Saul, ciúme, a inveja e o homicídio brotou-se na vida de Saul. Ou seja, um espírito mau apoderou-se da vida de Saul e começou então a perseguir a Davi. O último erro, capítulo 28, nós vamos ver ali alguns fatos que é a adivinhação e a necromância, tá? Nós vamos ver nesse texto, no capítulo 28, ali todinho, do versículo 1 ao 25, que Saul consulta uma necromante lá em Endor, e ele jura indevidamente pelo Senhor. No capítulo 19 de Levítico, vamos abrir? Levítico capítulo 19, ele vai falar sobre essa questão de adivinhação e a necromância. Levítico capítulo 19,
versículo 26 ao 31. Diz assim, o 26 e o 31. Não coma nada com sangue, não pratique adivinhação, nem feitiçaria. Versículo 31. Não recorra aos médios, nem busque a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No capítulo 20 de Levítico, e no versículo 27, ainda ele reafirma um pouquinho sobre essa questão. Ele fala assim: os homens ou mulheres que entre vocês forem médium ou consultarem os espíritos, terão de ser executados e serão apedrejados por merecerem a morte. Ou seja, nós vamos ver que, quando se fala de adivinhação, a adivinhação é uma prática ocultista para conhecer o futuro. E a necromância é a invocação de espíritos que dizem ser mortos. Então, essas duas práticas de adivinhação e a necromância, ela é contra a palavra de Deus. É um pecado de abominação. Deus não admite de maneira nenhuma. Tá? Essa é sobre, no caso de Saul. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a questão de Saul? No Altamir, quer fazer alguma pergunta sobre Saul? Pastor, mesmo ele sendo rejeitado por Deus pelo fato dele pecar, se ele É, tivesse arrependido, ele poderia alcançar o perdão, poderia? sim, com certeza. O arrependimento sempre é o melhor caminho, né? O grande erro é que ele persistiu no erro. A partir do momento que eu erro, cometo um erro, cometo um pecado, e eu não me arrependo, o que que acontece? Eu continuo a praticar outros pecados, vai chegar um momento que é uma cauterização da minha mente, ou seja, da minha alma, a ponto que eu não consigo mais ver pecado, erro, acho que tudo é normal, não estou fazendo mal para ninguém. Entendeu? Foi justamente o erro de Saul. Se ele tivesse arrependido, se humilhado diante do o Senhor havia também poupado ele. Jamais o Senhor o abandonaria. Tá bem? Mais alguma pergunta? Vamos lá, vamos falar agora sobre Davi, tá? O segundo rei de Israel. O nome Davi, ele significa bem amado, querido ou preferido. Davi era o filho mais novo de Jessé, um renovado ancião de Belém de Judá. Nós vamos ver isso registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 5, fala sobre isso. Jessé teve 7 filhos, homens, e 2 filhas mulheres. Então, ele teve Eliabe, Abinadab, Samã ou Simeia, Natanael, Radai, Ozem e Davi, que foi o 7º filho homem. Depois, as 2 filhas mulheres, Zeruia e Abigail. Então, esses são os filhos de Jessé e filhas, tá? Quando se fala de ancião, eu faço questão de frisar aqui que Jessé, ele era um ancião, ou seja, ele era um homem idoso, era uma pessoa muito respeitada por sua sabedoria e experiência, tá? Era uma pessoa que de grande conceito lá na cidade em Belém de Judá, tá? E Davi pertencia à tribo de Judá, era neto de Ruth e de Boaz, tá? Ele nasceu em Belém. O seu pai era um homem muito rico e respeitado na cidade, que era Jessé. Nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, que fala um pouquinho sobre Davi. Fala assim a palavra do Senhor. Ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Essas é as colocações que a Bíblia fala sobre a pessoa de Davi. E disse o Senhor,
levanta-te, unge, pois este é ele. E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então nós vamos ver que Davi era um rapaz também belo, né? Era muito moço nessa época, tá? Davi era o sétimo filho de Jessé. É, nós vamos ver também aquela questão quando se fala assim, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aonde está registrado isso? Está registrado em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, tá? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino. Mas agora, versículo 14, o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, nesse texto vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós ouvimos nas nossas pregações, as pessoas falam, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas onde está escrito isso? Está registrado aqui, tá bom? Davi era de uma família simples e ele passava a maior parte da sua juventude e adolescência cuidando dos animais do seu pai, das ovelhas do seu pai, tá? E serviço doméstico. Ele possuía uns traços de comportamento muito diferentes de todo o contexto. Nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 18, que fala um pouquinho sobre essa questão. O texto diz assim, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Veja a colocação que faz sobre Davi. Nós vamos ver também sobre a história de Davi, que Davi teve várias esposas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as esposas e filhos. Vou falar sobre as esposas de Davi e os filhos que nasceram na cidade de Hebrom, que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Lá em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses, tá? Aí lá ele teve como esposa Mical, que era filha de Saul, teve Ainoã, com Ainoã, com Mical ele não teve filho nenhum, tá? A esposa com a filha de Saul ele não teve filha nenhuma. Com Ainoã, ele teve Aminon. Com Abigail, ele teve Criabe e Daniel, ou Daniel. Com Maaca, ele teve Absalão e Tamar. Com Ragite, ele teve Adonias. Com Abital, ele teve Cefátias. E com Eglas, ele teve Itreão. E depois ele teve filhos que nasceram em Jerusalém, a qual ele reinou lá em Jerusalém 33 anos. Está registrado em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 4 ao 9. Lá em Jerusalém, ele teve como esposa Betseba. Aí com Betseba ele teve Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Depois, com uma pessoa desconhecida, não sabe exatamente o nome, ele teve Ibar, Elisuã, Elalete, Nagô, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada
Eliefelete, tá? E depois com as concubinas, que o texto nos fala que ele teve mais de 10 concubinas e teve vários filhos. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 15 e versículo 16. Tá? O total do tempo que Davi reinou foi 40 anos. Davi reinou sobre Israel. Ele começou a governar com 30 anos como rei, assumiu com 30 anos, tá? E reinou 40 anos sobre Israel. Depois nós vamos ver que sob Salomão, o terceiro rei de Israel. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Davi? Renato, Sérgio? Não, pastor, tá tranquilo. Maravilha. Então vamos lá, vamos continuar. Salomão, ele reinou sobre 40 anos sobre Israel, tá? Ele começou a reinar, Salomão, muito cedo, muito novo. Ele tinha mais ou menos 21 anos de idade quando ele começou a reinar, tá? Foi o segundo filho de Davi com Betseba, a ex-mulher de Urias, tá? O primeiro filho do casal, no caso, morreu. Foi um caso do pecado, né? Que Davi cometeu. O nascimento registrado em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 18. Salomão foi o quarto filho de Davi, nascido em Jerusalém, tá? Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Está registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, diz assim: estas nações uniu-se a Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe de princesa e 300 concubinas. E as suas mulheres perverteram o coração. Ou seja, o texto nos fala que ele teve 700 mulheres que foram princesas, foram uma aliança que ele realizou com outros reinados. Então, ou seja, houve 700 alianças que ele fez com outros reinados, tá? E depois tem as 300 concubinas. O reinado de Salomão durou 40 anos, por volta do ano 971 a 931 a.C., tá? O rei Salomão, ele substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de território de 12 distritos administrativos, e os quais cada um possuía um oficial comissário pelo rei. Tá? Um outro fato também que nós vamos ver sobre Salomão é que a corte de Salomão ela era bastante complexa e organizada, ou seja, Salomão era muito organizado, tá? E os seus auxiliares do governo eram chamados de príncipe. Aí nós vamos ver lá 9 deles que se destacam. Nós vamos ver Azarias, que era filho de Zadok, como sumo sacerdote. Nós vamos ver Eliorefe e Aias, que eram secretários. Nós vamos ver Josafá, que era encarregado dos registros. Nós vamos ver Benaí, que era o general do exército de Salomão. Nós vamos ver Zadok e Abitar, que eram sacerdotes. Azaria, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais de comissário da unidade administrativa. Ou seja, esse homem ele supervisionava os 12 distritos. Tá? Nós vamos ver Zabude, que era o conselheiro do rei. Nós vamos ver Aizar, que era o mordomo do rei. Nós vamos ver Adonirão, que era o superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em suas realizações. Ou seja, Salomão era um homem que é muito detalhista e organizado, certo? Em todo o seu reinado. Tanto é que ele foi um reinado muito bem organizado, tá? Na questão do âmbito militar, tá?
O rei Salomão também fez muitas melhorias no exército, tá? Ele introduziu os carros de batalha, cavalaria em seu exército e também proveu novas estradas, estabeleceu fortalezas de fronteiras para guardar as rotas de comércio. Apesar que o exército de Salomão nunca saiu para uma batalha, mas tinha um exército. Em relação ao templo de Salomão, vamos falar um pouquinho sobre o templo. O templo de Salomão foi construído e ficava localizado no Monte Moriá, tá? O lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor e provavelmente onde que Abraão teria subido com Isaac a sacrificá-lo, tá? A construção do templo levou 7 anos para construir o templo de Salomão. Mesmo parecendo uma construção, uma dimensão meia modesta, né? Nós vamos ver que ele media 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Tá? E essa é a metragem do Templo de Salomão. Nós vamos ver alguns dados desse registro, que está registrado em 1 Reis, capítulo 8 ao capítulo 9, depois em 2 Crônicas, capítulo 5 ao capítulo 7, cita detalhes que eu estou frisando aqui. Um outro detalhe também que nós vamos ver na história de Salomão. 1 Reis, vamos abrir nossa Bíblia, 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 ao versículo 6. O texto sagrado nos fala assim: e ele seguiu Astarote, a deusa do Sidônio, e a Moleque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, versículo 6, Salomão fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente o Senhor como seu pai, Davi. Então, nós vamos ver dentro dessa história que Salomão foi pervertido pelas 700 alianças que ele realizou, tá? E chegou a adorar aos falsos deuses, como Astarote, do Sidônio, o deus Moleque, dos Amonitas, e o Cabos dos Moabitas. Edificou também em Jerusalém templos, ou seja, a cada aliança que ele realizou com essas mulheres, que eram princesas, cada ela adorava um deus. E quando ela veio, essas princesas, ele estabeleceu pequenos templos de acordo com os deuses dela, né? E adoravam juntamente com eles, tá? Nós vamos ver que 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver que Salomão se deixou envolver-se pela idolatria e os seus pecados trouxeram grandes castigos, né? E nós vamos ver que Salomão acabou se apostatando na fé. Ele só veio se arrepender lá no finalzinho da sua vida, da sua carreira, já na sua velhice. Que nós vamos ver, então, que Salomão, ele se arrepende, tá? Sobre a morte de Salomão, tá? E a divisão do reino. O reino de Salomão foi o último governo de Israel como um reino unido, tá? Ele morreu das causas naturais, ou seja, velhice. Ele morreu, ele tinha mais ou menos por volta de 80 anos de idade, foi quando ele morreu, tá? Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono e, no entanto, das 12 tribos de Israel se recusaram a aceitá-lo como rei. Então, dividindo a monarquia da União, do Reino do Norte de Israel, sob o reinado de Jeroboão. Então, Roboão continua a reinar sobre muito menor no reino do sul e de Judá. E os dois reinos nunca mais foram
unidos, tá? Após a morte de Salomão. Então, nós vamos ver lá para finalizar, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, ele fala assim: agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, inclusive a tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Ou seja, o reinado de Salomão, ele começou muito bem, porque ele procurou ouvir os conselhos que seu pai deu lá no finalzinho, antes da sua morte, falando: olha, nunca abandone aos conselhos do Senhor e à lei do Senhor. Então, por algum tempo, a palavra de Deus diz que ele acatou a isso. Porém, nós vamos ver que, por algum momento da sua vida, por causa das alianças, ele acabou caindo no pecado da idolatria e acabou se apostatando na fé. E, com consequência disso, trouxe sérios resultados mais tarde para todo o reinado de Israel. Por causa toda essa situação, o povo de Israel sofreu grandemente por causa disso, por causa da idolatria. Nós vamos ver que a Moleque lá, que era um deus que se fazia sacrifício de crianças, né? E ele se prostrou diante a esse rei, a esse deus chamado Moleque. Astarode. Então, nós vamos ver que ele se prostrou aos deuses cananeus, os jebuseus e outros reinados amonitas, amalequitas e vários reinos que foram estabelecidos ali antes. Certo? Então, um grande erro que por causa disso Israel sofreu por muito tempo. Entendeu? Então, nós vamos ver que lá atrás, quando nós falávamos que o Senhor tira o povo de Israel lá do Egito, conduz a uma terra com a intenção que o povo do Senhor viesse a adorar um único Deus, ou seja, ser um monoteísta, certo? O povo, a intenção era abandonar todo o politeísmo, a adoração de vários deuses, mas o povo, então, abandona, então, o politeísmo, adota o monoteísmo, a adoração que existe um Deus supremo, mas abaixo dele existem vários outros deuses. Eles começam, então, a cair por esse caminho. Nós vamos ver que depois do reinado de Salomão, o povo se apostatou de uma maneira terrível, a ponto que eles foram obrigados a ir para o cativeiro novamente, babilônico. Só após o cativeiro babilônico é que o povo de Israel, então, abandona o politeísmo, abandona o enoteísmo e adota de uma maneira forte o monoteísmo. Ou seja, eles não agora mais adoram outros deuses. Então passam agora a adorar ao único Deus, ao monoteísmo, um Deus supremo sobre os céus e a terra. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Amém, pastor. Ô, pastor, na verdade, Deus dividiu o reinado por amor a Davi, para que uma descendência de Davi continuasse reinando, né? Justamente. Nós vamos falar depois, na próxima aula, sobre essa questão da divisão dos reinos, tá. Né? Mas nós vamos falar melhor sobre esse detalhe na próxima aula. Mas é justamente por esse caminho que você acabou de mencionar. Tá bom? Amém. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Sobre Salomão, sobre Davi, sobre Saul? Pastor, Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal? Não. Jamais. Tá? Essa colocação, ela é errada. Tá? Eu já ouvi algumas pessoas falar sobre essa questão, mas não confere. Tá? Jessé... Mas por que ele era colocado como bastardo, pastor? Bastardo? É porque por exemplo, o filho mais novo,
era padrão, o filho mais novo, ele tinha que cuidar, ajudar em casa e cuidar dos animais. Isso sempre sobrava para o filho mais novo. E ele era o mais novo, era o caçula de todos os animais, dos filhos. Então, o que era? O sétimo filho. Então, a tendência é ele sempre estar cuidando, ou seja, das ovelhas, ajudando o pai. Então, ele sempre estava distante da casa, entendeu? Mas por que não fazia parte das refeições junto? Porque justamente por esse motivo, porque ele cuidava das ovelhas. E quem cuida de ovelhas não é muito quisto no meio dos hebreus, porque as ovelhas fedem, né? Essa questão da questão de cuidar de ovelha não era normal. Normalmente, alguns fazendeiros hebreus, eles contratavam outras pessoas de outras nações para cuidar do rebanho deles, porque não era muito bem visto um hebreu cuidar de ovelha. Então, eles davam preferência de outras pessoas de outras nações, né, outras tribos, cuidar dos rebanhos deles. Então, por esse motivo que era visto como uma questão de menosprezo. Por isso que Davi sempre era olhado como menosprezo. A questão de cuidar de ovelha, sempre tem o odor, aquele não cheirar muito bem. Aí sempre tinha que estar distante um pouco, porque tinha que dar atenção para as ovelhas, às vezes tem que caminhar quilômetros para poder cuidar da água, dar alimento, para uma boa pastagem. Então, por esse motivo que ele era sempre menosprezado. A Bíblia fala a questão de menosprezado. Mas quando fala essa questão de menosprezado, não é a questão que ele ser fruto de um relacionamento, como já ouvi se falar. Então, esse fato não existe, não é verdadeiro, tá? Porque Jessé era muito justo, era um homem muito, de, como dizer, era um homem muito respeitado na cidade. Era uma pessoa que estava acostumado a dar conselhos, a trazer experiência na cidade, era bem visto. Então, ele jamais poderia entrar por esse caminho, no caso aí de um relacionamento à parte, tá? Então, não é correto isso de falar esse ponto, não. É errado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, tranquilo, pastor, por mim tranquilo. Tá. Inclusive, eu vou enviar no grupo lá essa nova lição, e ela apresenta todos esses detalhes. E esse ponto aí que você mencionou, ele cita aqui justamente para tirar todas essas dúvidas aí, tá bom? Mas se houver alguma dúvida, depois me manda no particular, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Tenha uma semana Ok, pastor. abençoada, uma semana próspera, tá bom? Deus Amém, pastor. Deus a todos. abençoe. Obrigado. Fica na paz aí a todos Amém, aí. pastor. Paz a todos, viu? Pode ser a todos também.